pare por um segundo e pense naquela pessoa que mais te irrita. Sabe aquela que faz seu sangue ferver só de lembrar dela? Aquela cujo simples nome já desperta uma raiva que você nem consegue explicar direito? Jung descobriu algo absolutamente perturbador sobre isso. Essa pessoa que você tanto detesta é na verdade um espelho da sua própria alma. E o que você mais odeia nela pode ser exatamente aquilo que você mais nega em si mesmo. Isso mesmo que você acabou de ouvir. O grande psicanalista Carl Jung revolucionou nossa compreensão da mente humana quando descobriu que nossas reações mais intensas aos outros revelam aspectos completamente reprimidos da nossa personalidade. É como se nossa psique gritasse, através da irritação, tentando nos mostrar partes de nós mesmos que preferimos fingir que não existem. Comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo este vídeo. Quero saber onde estão as pessoas corajosas o suficiente para encarar sua própria sombra. E prepara o coração, porque o que vem a seguir vai mexer com estruturas profundas da sua psique. Vai doer, vai incomodar, mas também vai te libertar de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Você já parou para se perguntar por que determinadas pessoas conseguem te tirar do sério instantaneamente? Por que algumas conseguem despertar em você uma fúria que parece vir do fundo da sua alma? Por que você sente uma raiva desproporcional quando vê certos comportamentos, certas atitudes, certos jeitos de ser? Jung chamou isso de projeção da sombra, e é um dos mecanismos mais poderosos e destrutivos da mente humana. A verdade é que todos nós carregamos uma sombra. Todos nós temos aspectos da nossa personalidade que foram rejeitados, negados, empurrados para as profundezas do inconsciente desde a infância. E essa sombra não desaparece. Ela continua lá, viva, pulsante, procurando formas de se expressar. E uma das formas mais comuns dela se manifestar é através da nossa irritação intensa com os outros. Pensa comigo. Quantas vezes você já se pegou julgando alguém de forma quase compulsiva? Quantas vezes você sentiu aquela raiva inexplicável de uma pessoa que, no fundo, nem te fez nada de tão grave assim? Quantas vezes você se viu criticando comportamentos nos outros que, se você fosse completamente honesto consigo mesmo, talvez você também tenha? Isso não é coincidência. Isso não é apenas uma questão de personalidades incompatíveis. Isso é sua sombra se projetando no mundo exterior. É sua psique tentando te mostrar partes de você mesmo que você se recusa a ver. E enquanto você não enxergar isso, enquanto você não integrar essa sombra, você vai continuar sendo prisioneiro desses padrões emocionais destrutivos. Deixa eu te contar uma coisa que vai mexer com você. Jung descobriu que aquilo que mais nos incomoda nos outros é exatamente aquilo que mais negamos em nós mesmos. Se você sente uma irritação profunda com pessoas arrogantes, é muito provável que você tenha aspectos arrogantes que se recusa a admitir. Se você detesta pessoas controladoras, pode ser que você mesmo tenha tendências controladoras que prefere não ver. Se você não suporta pessoas falsas, talvez você mesmo tenha momentos de falsidade que nega completamente. Eu sei que isso é difícil de aceitar. Eu sei que sua mente está agora mesmo tentando encontrar exceções, tentando provar que isso não se aplica a você. Essa é exatamente a resistência que Jung falava. Nossa psique tem mecanismos de defesa poderosos para nos proteger de verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Mas é justamente essa resistência que nos mantém presos. Vou te dar um exemplo prático. Conheci uma pessoa que vivia reclamando de colegas de trabalho que ela considerava preguiçosos. Ela sentia uma raiva visceral dessas pessoas. Falava delas com um desprezo que era quase físico. Quando ela começou a trabalhar com os conceitos de Jung, descobriu algo chocante. Ela mesma tinha uma preguiça profunda que reprimia desde criança. Havia sido criada numa família onde ser trabalhador era o valor supremo, onde qualquer sinal de preguiça era severamente punido. Então ela desenvolveu uma persona de pessoa superprodutiva, mas reprimiu completamente sua necessidade natural de descanso e ócio. A raiva que ela sentia dos colegas preguiçosos era na verdade a raiva da parte dela que queria descansar, que queria ter o direito de ser menos produtiva às vezes. Era sua sombra gritando para ser reconhecida. E enquanto ela não integrou essa parte de si mesma, ela continuou sendo uma pessoa extremamente tensa, ansiosa e crítica com os outros. Esta é a realidade que Jung nos apresenta.
Nós não somos apenas luz. Nós não somos apenas as qualidades que gostamos de admitir em nós mesmos. Somos seres complexos, com aspectos luminosos e sombrios. E quanto mais negamos nossa sombra, mais ela se manifesta de formas destrutivas na nossa vida. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já se pegou em situações onde sua reação foi completamente desproporcional ao que aconteceu? Alguém fez algo que te irritou de uma forma que nem você mesmo conseguiu entender? Você se viu explodindo com uma intensidade que te assustou? Essas são as pegadas da sua sombra. São sinais de que aspectos reprimidos da sua personalidade estão tentando emergir. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Isso significa que o caminho para a wholeness, para a totalidade, para nos tornarmos pessoas inteiras e autênticas, passa necessariamente por reconhecer e integrar nossa sombra. Não há atalhos. Não há como pular essa etapa. E sabe qual é? A parte mais libertadora disso tudo, quando você reconhece sua sombra, quando você para de projetá-la nos outros, você finalmente para de ser controlado por ela. Você deixa de ser refém desses padrões emocionais que te fazem explodir sem motivo aparente. Você deixa de desperdiçar energia psíquica julgando os outros compulsivamente. Você se torna uma pessoa mais compassiva, mais compreensiva, mais inteira. Mas antes de chegarmos lá, antes de falarmos sobre como integrar a sombra, precisamos primeiro entender profundamente como ela funciona. Precisamos entender como ela se forma, como ela se manifesta, como ela controla a nossa vida sem que percebamos. Porque só quando você realmente compreende um mecanismo psicológico é que você pode transformá-lo. Pensa na sua infância por um momento. Lembra daqueles aspectos da sua personalidade que foram desencorajados pelos seus pais, professores, pela sociedade. Lembra daquelas partes de você que foram consideradas inaceitáveis, impróprias, erradas. Talvez fosse sua raiva, talvez fosse sua sensibilidade, talvez fosse sua rebeldia, talvez fosse sua necessidade de atenção. Essas partes não desapareceram. Elas foram empurradas para o inconsciente, formando sua sombra pessoal. E agora, anos depois, essas partes continuam vivas dentro de você, influenciando suas reações, seus julgamentos, suas irritações. Elas continuam tentando se expressar, mas como foram reprimidas, elas se manifestam de formas distorcidas, projetadas nos outros. É por isso que você sente aquela raiva inexplicável de certas pessoas. É sua sombra reconhecendo a si mesma, no outro, e reagindo com toda a intensidade de anos de repressão. Jung descobriu que cada um de nós tem não apenas uma sombra pessoal, formada pelas nossas experiências individuais, mas também uma sombra coletiva, formada pelos aspectos que nossa cultura, nossa sociedade considera inaceitáveis. E quanto mais uma sociedade reprime certos aspectos da natureza humana, mais esses aspectos se manifestam de formas destrutivas. Olha ao seu redor. Vê toda essa polarização, toda essa raiva, todo esse julgamento que existe no mundo hoje. Muito disso é sombra coletiva sendo projetada. São aspectos reprimidos da humanidade se manifestando de formas cada vez mais destrutivas, porque não estão sendo reconhecidos e integrados conscientemente. Mas você não precisa ser refém disso. Você pode começar a quebrar esse ciclo dentro de você mesmo. Você pode começar a reconhecer quando está projetando sua sombra e usar isso como uma oportunidade de autoconhecimento profundo. Cada irritação pode se tornar uma porta de entrada para aspectos desconhecidos de você mesmo. Imagina como seria sua vida se você pudesse transformar cada pessoa que te irrita numa professora da sua alma. Se cada julgamento compulsivo se tornasse uma oportunidade de crescimento pessoal. Se cada explosão emocional desproporcional fosse um convite para conhecer partes reprimidas de você mesmo. Isso é possível. Jung nos mostrou o caminho. Mas o que é exatamente essa sombra que Jung tanto falava? A sombra é tudo aquilo que você é, mas se recusa a admitir. É o repositório de todos os aspectos da sua personalidade que foram considerados inaceitáveis pela sua família, pela sociedade, por você mesmo. É como um porão psíquico onde você guardou tudo aquilo que não queria que o mundo visse.
Desde o momento que nascemos, começamos a receber mensagens sobre quem devemos ser e quem não devemos ser. Nossos pais, mesmo com as melhores intenções, nos ensinam que certas emoções são aceitáveis e outras não. A sociedade nos diz que certos comportamentos são apropriados e outros são vergonhosos. E nós, querendo ser amados e aceitos, começamos a moldar nossa personalidade de acordo com essas expectativas. O problema é que no processo de nos tornarmos pessoas socialmente aceitáveis, nós literalmente cortamos pedaços de nós mesmos. Reprimimos nossa raiva quando ela é considerada imprópria. Escondemos nossa sensibilidade quando ela é vista como fraqueza. Negamos nossa necessidade de atenção quando ela é rotulada como egoísmo. E todos esses aspectos reprimidos vão se acumulando na nossa sombra. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Imagina uma criança que nasce naturalmente expressiva, barulhenta, cheia de energia. Mas ela cresce numa família onde o silêncio é valorizado, onde fazer barulho é considerado falta de educação. Essa criança vai aprender a reprimir sua expressividade natural. Vai desenvolver uma persona quieta, comportada, educada. Mas a expressividade não desaparece. Ela vai para a sombra. Anos depois, essa pessoa adulta vai sentir uma irritação inexplicável com pessoas muito expressivas, muito barulhentas, muito espontâneas. Vai julgá-las como mal educadas, inapropriadas, exibidas. Não vai perceber que está projetando na pessoa expressiva aquela parte reprimida de si mesma que nunca teve permissão para se manifestar. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? Quanto mais reprimimos um aspecto de nós mesmos, mais ele ganha poder no inconsciente. É como tentar segurar uma bola debaixo d'água. Quanto mais força você faz para mantê-la submersa, mais pressão se acumula. E quando você relaxa um pouquinho, ela explode para cima com uma força ainda maior. É por isso que pessoas que se orgulham de nunca ficarem bravas, às vezes têm explosões de raiva desproporcionais. É por isso que pessoas que se veem como extremamente generosas, às vezes têm momentos de egoísmo chocantes. É por isso que pessoas que se consideram sempre honestas, às vezes mentem de formas que nem elas mesmas compreendem. A sombra reprimida está sempre procurando formas de se expressar. Jung percebeu que a sombra se manifesta principalmente através da projeção. Projeção é quando você inconscientemente atribui aos outros características que na verdade são suas. É como se você pegasse aspectos reprimidos de si mesmo e os jogasse nos outros, como um projetor de cinema jogando imagens numa tela. E a projeção tem características muito específicas que você pode aprender a reconhecer. Primeiro, ela sempre vem acompanhada de uma carga emocional intensa e desproporcional. Quando você está projetando, você não fica apenas um pouquinho irritado. Você fica furioso. Você sente uma raiva que vem das profundezas que parece maior do que a situação justifica. Segundo, a projeção sempre tem um caráter compulsivo. Você se vê julgando a pessoa de forma quase automática, sem conseguir parar. É como se sua mente fosse sequestrada por esse julgamento. Você sabe que está exagerando, mas não consegue se controlar. Terceiro, a projeção sempre toca em aspectos que você considera moralmente inaceitáveis. Não é apenas uma questão de preferência pessoal. É uma questão de certo e errado, de bom e mal. Você não apenas discorda da pessoa, você a considera errada num nível fundamental. Vou te dar outro exemplo prático. Conheci um homem que tinha uma aversão visceral a pessoas que ele considerava dramáticas. Ele se orgulhava de ser racional, controlado, sempre no comando das suas emoções. Mas quando via alguém sendo muito emocional, muito expressivo, ele sentia uma irritação que era quase física. Falava dessas pessoas com um desprezo que impressionava. Trabalhando com os conceitos de Jung, ele descobriu que havia crescido numa família onde expressar emoções era considerado fraqueza. Seu pai era extremamente rígido e punia qualquer demonstração de sensibilidade. Então ele aprendeu desde cedo a reprimir completamente seu lado emocional. Desenvolveu uma persona de pessoa sempre racional, sempre controlada. Mas a emocionalidade não desapareceu. Ela foi para a sombra, e quando ele via outras pessoas expressando livremente suas emoções, aquela parte reprimida de si mesmo se agitava.
A irritação que ele sentia não era com as pessoas dramáticas, era com sua própria dramaticidade reprimida. Era sua sombra, reconhecendo a si mesma e reagindo com toda a intensidade de décadas de repressão. A descoberta mais chocante veio quando ele percebeu que nos momentos de maior estresse, quando suas defesas psicológicas estavam baixas, ele mesmo se tornava extremamente dramático. Tinha explosões emocionais que o deixavam envergonhado, momentos de descontrole que contradiziam completamente a imagem que tinha de si mesmo. Era sua sombra se manifestando de forma incontrolável. Agora me diz uma coisa. Quais são os comportamentos que mais te irritam nos outros? Faz uma lista mental agora mesmo. Pessoas arrogantes, pessoas falsas, pessoas preguiçosas, pessoas controladoras, pessoas egoístas, pessoas dramáticas, pessoas submissas. Cada item dessa lista é potencialmente um aspecto da sua própria sombra. Jung desenvolveu uma técnica muito simples, mas poderosa para identificar projeções da sombra. Ele chamava de o teste do espelho. Sempre que você sentir uma irritação intensa e desproporcional com alguém, pare e se pergunte: de que forma eu também sou assim? Não aceite a primeira resposta que vier, que provavelmente será uma negação categórica. Vá mais fundo. Seja honesto consigo mesmo. Por exemplo, se você sente raiva de pessoas falsas, pergunte-se: em que situações eu também sou falso? Talvez você não minta descaradamente, mas talvez você sorria para pessoas que não gosta. Talvez você concorde com opiniões que não compartilha para evitar conflito. Talvez você projete uma imagem que não corresponde totalmente à sua realidade interna. Se você detesta pessoas controladoras, pergunte-se: como eu também exerço controle? Talvez você não seja abertamente dominador, mas talvez você manipule situações sutilmente para obter o que quer. Talvez você use culpa ou chantagem emocional para influenciar outros. Talvez você seja controlador consigo mesmo de formas destrutivas. O objetivo não é se culpar ou se criticar. O objetivo é reconhecer a humanidade completa que existe dentro de você. Jung dizia que preferia ser um homem inteiro a um homem bom. Ele entendia que a verdadeira integridade vem não de negar nossos aspectos sombrios, mas de reconhecê-los e integrá-los conscientemente. Quando você começa a praticar o teste do espelho, algo extraordinário acontece. Você para de ser controlado pelas suas projeções. Ao invés de reagir automaticamente às pessoas que te irritam, você começa a usar essas irritações como oportunidades de autoconhecimento. Cada pessoa que te incomoda se torna uma professora, mostrando aspectos de você mesmo que você ainda não reconheceu. E tem mais. Quando você para de projetar sua sombra nos outros, você para de desperdiçar energia psíquica com julgamentos compulsivos. Você se torna uma pessoa mais compassiva, porque reconhece que todos nós temos aspectos luminosos e sombrios. Você desenvolve uma compreensão mais profunda da natureza humana, incluindo a sua própria. Mas reconhecer a sombra é apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho é aprender a integrar esses aspectos reprimidos de forma consciente e construtiva. E isso é o que vamos explorar agora. Como transformar a energia da sua sombra em poder pessoal. Como usar aspectos que você sempre considerou negativos como fontes de crescimento e autenticidade. Agora vamos ao trabalho prático de reconhecer sua sombra pessoal. Porque uma coisa é entender o conceito intelectualmente, outra coisa é ter a coragem de olhar para dentro e reconhecer aspectos de si mesmo que você passou a vida inteira negando. Este é o momento da verdade, onde você para de ser um observador passivo e se torna um explorador ativo da sua própria psique. O primeiro passo é fazer um mapeamento emocional das suas irritações mais profundas. Pega papel e caneta agora, mesmo, ou abre o bloco de notas do seu celular. Vamos fazer um exercício que pode mudar sua vida, se você tiver a coragem de ser completamente honesto consigo mesmo. Escreve 5 pessoas que mais te irritam ou irritaram na sua vida. Pode ser família, amigos, colegas de trabalho, pessoas famosas, qualquer um que desperte em você uma reação emocional intensa e negativa. Ao lado do nome de cada pessoa, escreve exatamente qual comportamento ou característica te incomoda nela. Seja específico. Não escreva apenas, ela é chata. Escreve, ela interrompe as pessoas quando estão falando.
Ou, ela sempre quer ser o centro das atenções. Ou, ela nunca assume responsabilidade pelos próprios erros. Agora vem a parte difícil. Para cada característica que você listou, você vai se perguntar: de que forma eu também faço isso? E não aceite a primeira resposta que vier, que provavelmente será: eu nunca faço isso. Vá mais fundo. Seja implacavelmente honesto. Procure padrões sutis, situações específicas, momentos em que você agiu de forma similar, mesmo que de maneira diferente. Por exemplo, se você escreveu que fulana sempre quer ser o centro das atenções, pergunte-se: como você também busca atenção? Talvez você não seja dramático como ela, mas talvez você poste coisas nas redes sociais esperando likes e comentários. Talvez você conte histórias de forma exagerada para impressionar. Talvez você se faça de vítima em certas situações para conseguir compaixão dos outros. Se você listou que ciclano nunca assume responsabilidade pelos próprios erros, analise. Como você também evita a responsabilidade? Talvez você não culpe os outros abertamente, mas talvez você arrume desculpas elaboradas quando comete erros. Talvez você mude de assunto quando confrontado com suas falhas. Talvez você se culpe de forma exagerada para evitar que outros o culpem. Este exercício vai te incomodar profundamente. Sua mente vai resistir. Vai tentar encontrar 1000 exceções, 1000 justificativas para provar que você é diferente. Essa resistência é normal e esperada. Jung sabia que reconhecer a sombra é um dos trabalhos psicológicos mais difíceis que existem, porque vai contra todos os mecanismos de defesa que desenvolvemos para manter uma autoimagem positiva. Mas é exatamente essa resistência que confirma que você está no caminho certo. Se o exercício fosse fácil, se você não sentisse nenhum desconforto, significaria que você não está indo fundo o suficiente. A sombra está protegida por camadas e camadas de negação, racionalização e projeção. Quebrar essas defesas requer coragem e persistência. Agora vamos para o segundo passo. Identificar padrões repetitivos de aversão. Olhe para sua lista e procure temas comuns. Você listou várias pessoas controladoras? Várias pessoas falsas? Várias pessoas egoístas? Esses padrões revelam aspectos específicos da sua sombra que estão mais ativos, que estão mais necessitados de reconhecimento e integração. Jung descobriu que cada pessoa tem temas sombrios específicos baseados na sua história pessoal e familiar. Se você cresceu numa família onde controle era usado como forma de amor, você provavelmente vai ter uma sombra controladora muito ativa. Se você foi criado numa família onde a autenticidade emocional era desencorajada, você provavelmente vai ter uma aversão intensa a pessoas que considera falsas. Vou te contar sobre uma cliente que fez esse exercício e descobriu algo chocante. Ela havia listado 5 pessoas diferentes, todas do sexo feminino, e todas elas tinham uma característica em comum. Eram muito diretas, muito assertivas, falavam o que pensavam sem filtro. Ela as descrevia como agressivas, mal educadas, masculinizadas. Trabalhando mais profundamente, ela descobriu que havia crescido numa família onde mulheres eram ensinadas a serem sempre doces, sempre submissas, sempre agradáveis. Qualquer sinal de assertividade feminina era severamente desencorajado. Ela havia desenvolvido uma persona de mulher sempre gentil, sempre acomodada, sempre evitando conflitos. Mas sua assertividade natural não havia desaparecido. Estava na sombra, se manifestando através da irritação intensa com mulheres que expressavam livremente aquilo que ela se proibia de expressar. A raiva que ela sentia dessas mulheres era, na verdade, a raiva da sua própria assertividade reprimida. O momento de virada veio quando ela percebeu que admirava secretamente essas mulheres. Por baixo da irritação consciente, havia uma inveja profunda. Ela queria ter a coragem de ser direta como elas. Queria poder falar o que pensava sem se preocupar tanto com a aprovação dos outros. Sua sombra estava tentando se mostrar através da projeção. Pausa o vídeo por um segundo e comenta aí embaixo. Qual foi o insight mais chocante até agora? O que mais te tocou ou te incomodou do que falamos? Quero saber como isso está ressoando na sua alma. Agora vamos para o terceiro passo. Reconhecer o que seus julgamentos revelam sobre você.
Jung tinha uma frase poderosa: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a compreender a nós mesmos. Cada julgamento que você faz é uma janela para aspectos inconscientes da sua personalidade. Mas atenção, nem toda irritação é projeção da sombra. Às vezes você fica irritado com alguém simplesmente porque a pessoa está sendo objetivamente desrespeitosa ou inadequada. Como distinguir entre irritação normal e projeção da sombra? A projeção da sombra tem características específicas. Primeiro, a intensidade emocional é desproporcional à situação. Você não fica apenas incomodado, você fica furioso de uma forma que nem você mesmo entende. Segundo, o julgamento tem um caráter moral absoluto. Você não apenas discorda da pessoa, você a considera fundamentalmente errada, má, inaceitável. Terceiro, você se sente compelido a falar sobre a pessoa, a criticá-la para outros, a convencer todo mundo de como ela é problemática. É como se você não conseguisse simplesmente ignorar e seguir em frente. A pessoa ocupa um espaço mental desproporcional na sua vida. Quarto, quando você tenta imaginar ter aquela característica que te irrita, você sente uma resistência visceral. A ideia de ser assim te causa nojo, horror, rejeição imediata. É exatamente essa resistência que confirma que você está lidando com um aspecto da sua sombra. Vou te ensinar uma técnica que Jung usava para dialogar com a sombra. Escolhe uma pessoa que te irrita profundamente e imagine que você é ela por alguns minutos. Não apenas imagine ter as características dela, mas imagine ser ela completamente. Sente como seria ver o mundo através dos olhos dela. Sente como seria justificar os comportamentos dela. Por exemplo, se você detesta pessoas arrogantes, imagine ser uma pessoa arrogante por alguns minutos. Como seria se sentir superior aos outros? Qual seria a lógica interna que justificaria esse sentimento? Que tipo de história pessoal levaria alguém a desenvolver arrogância como mecanismo de defesa? Que tipo de insegurança poderia estar por baixo dessa arrogância? Este exercício vai te causar um desconforto imenso. Sua mente vai resistir violentamente à ideia de se identificar, mesmo imaginariamente, com características que considera deploráveis. Mas é exatamente esse desconforto que mostra que você está acessando aspectos reprimidos da sua psique. O objetivo não é desenvolver essas características negativas ou se tornar uma pessoa pior. O objetivo é reconhecer que você tem potencial para todos os aspectos da natureza humana, tanto positivos quanto negativos. E é só reconhecendo esse potencial que você pode escolher conscientemente como expressar sua personalidade. Jung dizia que quando você nega aspectos da sua sombra, eles acabam controlando você de forma inconsciente. Mas quando você os reconhece e integra conscientemente, você se torna o dono da sua própria psique. Você para de ser controlado por padrões emocionais automáticos e ganha a liberdade de escolher como reagir em cada situação. Quando você aceita que tem potencial para a arrogância, você pode escolher expressá-la como confiança saudável, ao invés de superioridade destrutiva. Quando você aceita que tem potencial para controle, você pode canalizá-lo para liderança construtiva, ao invés de manipulação. Quando você aceita que tem potencial para egoísmo, você pode usá-lo para autocuidado saudável, ao invés de desconsideração pelos outros. A integração da sombra é talvez o trabalho psicológico mais transformador que você pode fazer na sua vida. Não se trata de se tornar uma pessoa pior ou de expressar todos os seus impulsos destrutivos. Trata-se de reconhecer aspectos negados de si mesmo e aprender a canalizá-los de forma construtiva e consciente. É sobre se tornar uma pessoa inteira ao invés de uma pessoa dividida. Jung descobriu que quando negamos aspectos da nossa personalidade, eles não desaparecem. Eles continuam operando no inconsciente, influenciando nosso comportamento de formas que não percebemos. É como tentar dirigir um carro com uma roda desalinhada. Você pode até chegar ao destino, mas o caminho será muito mais difícil e desgastante do que precisa ser. O primeiro passo para integrar a sombra é aprender a aceitar aspectos negados sem se identificar completamente com eles. Existe uma diferença fundamental entre reconhecer que você tem potencial para a arrogância e se tornar uma pessoa arrogante. Entre aceitar que você tem impulsos egoístas e se tornar uma pessoa egoísta.
A integração consciente permite que você reconheça esses aspectos sem ser controlado por eles. Vou te dar um exemplo prático de como isso funciona. Imagine que você sempre se viu como uma pessoa extremamente generosa e descobriu através do trabalho com a sombra que também tem aspectos egoístas muito ativos. Ao invés de negar completamente esses aspectos, ou se sentir culpado por eles, você pode aprender a integrá-los conscientemente. O egoísmo integrado se manifesta como autocuidado saudável, como a capacidade de dizer não quando necessário, como a habilidade de priorizar suas próprias necessidades em momentos apropriados, como a coragem de buscar seus objetivos sem se sentir culpado. Você não se torna uma pessoa egoísta no sentido destrutivo, mas se torna uma pessoa que consegue equilibrar generosidade com autocuidado. A chave está em entender que toda característica humana tem um espectro que vai do destrutivo ao construtivo. A raiva pode se manifestar como violência destrutiva ou como assertividade saudável. O controle pode se expressar como manipulação tóxica ou como liderança efetiva. A sensibilidade pode aparecer como vitimização crônica ou como empatia profunda. Quando você integra sua sombra conscientemente, você ganha acesso a todo esse espectro. Você para de reprimir energia psíquica valiosa e aprende a canalizá-la, de formas que servem sua evolução pessoal e seus relacionamentos. É como descobrir que você tinha músculos que nunca usou e aprender a exercitá-los de forma saudável. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, não a versão editada de si mesmo que você apresenta para o mundo, não a persona que você desenvolveu para ser aceito socialmente, mas a totalidade da sua personalidade integrada conscientemente. Ele dizia que esse é o trabalho de uma vida inteira, mas que os benefícios começam a aparecer imediatamente. Um dos exercícios mais poderosos para a integração da sombra é o que Jung chamava de imaginação ativa. Você vai ter conversas imaginárias com aspectos reprimidos da sua personalidade, tratando-os como se fossem personagens reais dentro de você. Isso pode parecer estranho no início, mas é uma técnica profundamente transformadora. Escolhe um aspecto da sua sombra que você identificou nos exercícios anteriores. Vamos supor que seja a arrogância. Feche os olhos e imagine que existe uma parte de você que é arrogante. Dê uma forma a essa parte. Visualize-a como se fosse uma pessoa. Como ela se veste, como ela fala, como ela se comporta. Agora tenha uma conversa com ela. Pergunte a essa parte arrogante: por que você existe? O que você está tentando me proteger? Qual é sua função positiva? Você pode ficar surpreso com as respostas que emergem. Talvez essa parte arrogante exista para protegê-lo de sentimentos de inadequação. Talvez ela tenha se desenvolvido para te dar coragem em situações onde você precisava se afirmar. Agora pergunte: como você pode me ajudar de forma mais construtiva? Como posso canalizar sua energia sem machucar outras pessoas? Talvez a resposta seja desenvolver confiança genuína ao invés de superioridade defensiva. Talvez seja aprender a se valorizar sem precisar diminuir os outros. Este diálogo interno pode parecer artificial no início, mas com a prática você vai descobrir que diferentes aspectos da sua personalidade têm sabedorias e perspectivas únicas para oferecer. A sombra não é apenas um depósito de lixo psicológico. Ela contém energia vital, criatividade reprimida, força pessoal que foi mal direcionada. Outro exercício poderoso é observar como sua sombra já se manifesta na sua vida de formas inconscientes. Presta atenção nos momentos em que você age, de formas que contradizem sua autoimagem. Nos momentos em que você faz exatamente aquilo que critica nos outros. Esses são sinais de que aspectos da sua sombra estão emergindo de forma descontrolada. Por exemplo, se você se vê como uma pessoa sempre honesta, mas às vezes se pega mentindo ou omitindo verdades, observe esses momentos sem julgamento. O que estava acontecendo na sua vida quando isso ocorreu? Que necessidade psicológica a mentira estava servindo? Como você pode atender essa necessidade de forma mais consciente e construtiva no futuro? O objetivo não é se culpar por esses momentos, mas usá-los como oportunidades de autoconhecimento. Cada vez que sua sombra emerge de forma inconsciente, é uma chance de reconhecer aspectos de si mesmo que precisam de atenção e integração consciente.
Quando você começa a integrar sua sombra, uma das mudanças mais notáveis acontece nos seus relacionamentos. Você para de projetar aspectos reprimidos nos outros, e isso transforma completamente a dinâmica das suas interações. Pessoas que antes te irritavam profundamente passam a te incomodar muito menos. Você desenvolve uma compreensão mais compassiva da natureza humana. Isso não significa que você vai gostar de todo mundo ou que vai aceitar qualquer comportamento. Significa que suas reações vão se tornar mais proporcionais e conscientes. Você vai conseguir distinguir entre comportamentos que são genuinamente problemáticos e comportamentos que simplesmente ativam sua sombra projetada. Uma cliente me contou que, depois de integrar aspectos controladores da sua sombra, ela parou de ter discussões constantes com o marido sobre sua forma de organizar a casa. Ela percebeu que a irritação intensa que sentia não era tanto sobre a desorganização dele, mas sobre sua própria necessidade de controle que havia reprimido desde a infância. Ao reconhecer e integrar conscientemente sua tendência controladora, ela conseguiu canalizar essa energia de forma mais construtiva. Começou a usar suas habilidades organizacionais no trabalho, onde foram muito valorizadas. E em casa, aprendeu a expressar suas necessidades de organização de forma direta e respeitosa, ao invés de tentar controlar o marido indiretamente. Integração da sombra também libera uma quantidade enorme de energia psíquica. Reprimir aspectos da personalidade consome energia constantemente. É como manter músculos tensos o tempo todo. Quando você para de lutar contra partes de si mesmo, essa energia fica disponível para crescimento, criatividade e realização pessoal. Muitas pessoas relatam que depois de começar o trabalho de integração da sombra, elas se sentem mais vivas, mais autênticas, mais presentes na própria vida. Param de desperdiçar energia mental, julgando outros compulsivamente, e começam a usar essa energia para seus próprios projetos e sonhos. Jung também descobriu que a integração da sombra é fundamental para o desenvolvimento da sabedoria e da compaixão genuínas. Quando você reconhece que tem potencial para todos os aspectos da natureza humana, você desenvolve uma humildade e uma compreensão profundas. Você para de se ver como superior aos outros e começa a reconhecer a humanidade compartilhada que existe em todos nós. Isso não significa que você vai se tornar passivo ou que vai aceitar qualquer comportamento. Pelo contrário, você vai se tornar mais efetivo em lidar com comportamentos problemáticos, porque suas reações vão ser baseadas em compreensão clara ao invés de projeção emocional. Você vai conseguir estabelecer limites firmes sem raiva desproporcional. Vai conseguir confrontar problemas reais sem ser contaminado por suas próprias questões não resolvidas. Viver com sua sombra integrada é como finalmente ter acesso a todos os cômodos da sua própria casa. Durante anos, você viveu apenas nos quartos iluminados, evitando o porão escuro, onde guardou aspectos de si mesmo que considerava inaceitáveis. Agora você tem as chaves de todos os espaços internos e pode habitar a totalidade do seu ser com consciência e escolha. A liberdade emocional que vem da integração da sombra é algo que precisa ser experimentado para ser compreendido. Imagina, como seria sua vida se você parasse de ser sequestrado emocionalmente por certas pessoas ou situações? Se você pudesse observar comportamentos que antes te faziam explodir e reagir com serenidade e discernimento. Se você pudesse transformar cada irritação numa oportunidade de autoconhecimento. Essa liberdade não acontece da noite para o dia, mas começa a se manifestar gradualmente à medida que você pratica o reconhecimento e a integração da sombra. Você percebe que está gastando menos energia mental julgando outros. Suas reações emocionais se tornam mais proporcionais às situações reais. Você desenvolve uma paz interior que vem de aceitar a totalidade da sua humanidade. Uma das transformações mais profundas acontece na sua capacidade de parar de julgar outros compulsivamente. Quando você reconhece que também tem potencial para todos os comportamentos que antes condenava nos outros, você desenvolve uma compaixão natural. Não uma compaixão piegas ou passiva, mas uma compreensão profunda de que todos nós estamos lidando com aspectos luminosos e sombrios da natureza humana.
Isso não significa que você vai aceitar qualquer comportamento ou que vai parar de ter discernimento sobre o que é saudável ou destrutivo. Significa que suas avaliações vão ser baseadas em sabedoria ao invés de projeção. Você vai conseguir ver situações com clareza, porque não vai estar contaminado por suas próprias questões não resolvidas. Por exemplo, se você encontrar uma pessoa genuinamente manipuladora, você vai conseguir reconhecer e se proteger dessa manipulação sem a carga emocional desproporcional que antes acompanhava essas situações. Você vai poder estabelecer limites firmes sem raiva, confrontar problemas reais sem drama pessoal, proteger-se sem se tornar defensivo ou atacar. A sombra integrada também se torna uma ferramenta poderosa de crescimento pessoal. Cada nova irritação, cada julgamento compulsivo se torna um convite para explorar aspectos ainda não reconhecidos de si mesmo. Você desenvolve uma curiosidade saudável sobre suas reações emocionais, ao invés de simplesmente reagir automaticamente. Quando alguém te irrita, ao invés de focar obsessivamente no que está errado com a pessoa, você se pergunta: o que essa irritação está tentando me ensinar sobre mim mesmo? Que aspecto reprimido da minha personalidade está sendo ativado aqui? Como posso usar essa energia emocional para meu crescimento? Essa mudança de perspectiva transforma conflitos em oportunidades, irritações em insights, julgamentos em autoconhecimento. Você para de ser vítima das suas reações emocionais e se torna um explorador ativo da sua própria psique. Cada dia se torna uma oportunidade de descobrir algo novo sobre si mesmo. Manter o equilíbrio entre luz e sombra é um trabalho contínuo que requer atenção e prática constantes. Jung entendia que a individuação não é um estado que você alcança e mantém para sempre, mas um processo dinâmico que dura a vida inteira. Novos aspectos da sombra podem emergir em diferentes fases da vida. Novos desafios podem ativar padrões que você pensava ter resolvido. O importante é desenvolver uma atitude de curiosidade e compaixão consigo mesmo, ao invés de tentar alcançar uma perfeição impossível. Quando você nota que está projetando novamente, ao invés de se criticar, você simplesmente observa com interesse. Ah, interessante. Que aspecto da minha sombra está sendo ativado agora? Essa atitude transforma cada deslize numa oportunidade de aprendizado. A prática diária da integração da sombra pode incluir momentos de reflexão, onde você revisa suas reações emocionais do dia. Houve algum momento em que você se irritou desproporcionalmente? Alguma situação em que você julgou alguém de forma compulsiva? Essas são pistas valiosas sobre aspectos da sua sombra que podem precisar de atenção. Você também pode praticar o que Jung chamava de holding the tension of the opposites. Ao invés de se identificar apenas com aspectos positivos da sua personalidade, você conscientemente reconhece e honra a complexidade da sua natureza humana. Você se permite ser generoso e egoísta, corajoso e medroso, amoroso e irritado, sem tentar resolver essas contradições numa síntese forçada. O presente da autenticidade total que vem da integração da sombra é talvez o benefício mais valioso de todo esse trabalho. Quando você para de negar aspectos de si mesmo, você se torna uma pessoa inteira, real, presente. Seus relacionamentos se tornam mais profundos, porque você não está mais gastando energia mantendo uma fachada. Sua criatividade flui mais livremente, porque você não está mais reprimindo energia vital. Você desenvolve uma presença que outras pessoas sentem e respeitam. Há algo profundamente atraente numa pessoa que aceita sua humanidade completa, que não está tentando ser perfeita ou impressionar ninguém, que simplesmente é quem é com todas as complexidades e contradições que isso envolve. Essa autenticidade também libera você para perseguir seus verdadeiros objetivos e sonhos ao invés de viver segundo expectativas externas. Quando você não está mais gastando energia reprimindo aspectos de si mesmo, quando você para de se preocupar obsessivamente com a aprovação dos outros, você tem mais clareza sobre o que realmente importa para você. Jung observou que pessoas que integram sua sombra frequentemente descobrem talentos e paixões que haviam reprimido junto com aspectos considerados negativos. Alguém que sempre reprimiu sua agressividade pode descobrir uma capacidade natural para a liderança. Alguém que negava seu egoísmo
pode encontrar coragem para perseguir sonhos pessoais que sempre adiou. A jornada da integração da sombra também conecta você com algo maior que si mesmo. Quando você reconhece que compartilha a mesma natureza humana básica com todas as outras pessoas, você desenvolve uma compreensão profunda da condição humana. Você se torna menos julgador e mais compassivo não apenas consigo mesmo, mas com toda a humanidade. Agora você tem as chaves para transformar irritação em autoconhecimento. Cada pessoa que te incomoda se tornou uma professora da sua alma, mostrando aspectos de você mesmo que precisam de reconhecimento e integração. Você não precisa mais carregar o peso de aspectos negados, porque aprendeu a abraçar a totalidade da sua humanidade. Seus relacionamentos podem ser transformados a partir de hoje, porque você entende que muito do que te incomodava nos outros era, na verdade, projeção de aspectos reprimidos de você mesmo. Você pode parar de desperdiçar energia julgando compulsivamente e começar a usar essa energia para crescimento pessoal e conexões mais autênticas. A sombra que você tanto temeu se revelou não como um monstro a ser destruído, mas como um aspecto vital da sua personalidade a ser compreendido e integrado. Como Jung disse tão sabiamente, prefiro ser um homem inteiro a um homem bom. Porque é na aceitação da nossa humanidade completa, com todas as suas contradições e complexidades, que encontramos a verdadeira integridade e a liberdade para nos tornarmos quem realmente somos. Se este vídeo tocou sua alma de alguma forma, se você reconheceu sua própria sombra aqui, faça parte desta comunidade de pessoas corajosas que escolheram o caminho do autoconhecimento profundo. Inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque toda semana trazemos ensinamentos que vão transformar sua vida de dentro para fora. Comenta aqui embaixo contando qual foi sua maior descoberta sobre sua própria sombra. Quero ler cada história e responder pessoalmente. Sua jornada pode inspirar milhares de pessoas que estão passando pela mesma transformação. E se você tem alguém na sua vida que precisa entender melhor seus próprios padrões emocionais, compartilha este vídeo. Às vezes um insight sobre a sombra pode transformar relacionamentos inteiros, pode liberar pessoas de anos de julgamentos compulsivos e irritações inexplicáveis. Curte este vídeo, se Jung tocou seu coração hoje. Cada like me mostra que estamos no caminho certo, levando psicologia profunda para quem realmente precisa. Porque este conhecimento não pode ficar restrito aos consultórios. Ele precisa chegar até você, até sua casa, até sua vida cotidiana. Lembra, você não está sozinho nesta jornada de autoconhecimento. Somos uma família aqui, e juntos estamos nos transformando em versões mais inteiras e autênticas de nós mesmos. A sombra não é sua inimiga. Ela é a chave para sua liberdade emocional e sua totalidade como ser humano.